Agora tem o seguinte, como eu disse à Érica, por WhatsApp, uma vez eu estava dando uma palestra aí pelo Google Meet e caiu a energia ou a rede, não sei o quê, e durante 20 minutos eu falei para ninguém. E as pessoas tentando me contactar, só que meu telefone estava longe no silencioso, porque não tem, eu não vejo vocês e nem ouço vocês. Ouvir eu ouço, mas se a rede cair, eu não sei que ela caiu. Então eu passei meu telefone para a Érica, em caso de algum imprevisto, só aconteceu uma vez, hein? Mas em caso de algum imprevisto, então, a Érica me telefona e a gente restabelece a ligação. Exato, professor. Bueno, vamos fazer Tá aqui. bom. Podemos começar, então? Isso, sim, professor. Vou fazer a apresentação do senhor. Boa tarde com todos. Hoje temos como convidado o professor Dr. Sérgio Machado Recente, com o tema Ciência, a resposta para o futuro do Brasil. O professor é engenheiro elétrico, formado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos, no Massachusetts Institute for Technology, foi professor associado na PUC-Rio, professor titular na Unicamp e professor titular no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, atualmente emérito. Foi chefe do Departamento de Física e diretor do Centro de Ciências Exatas e da Natureza da Universidade Federal de Pernambuco, foi diretor científico da FACEP e secretário de Ciências, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, no governo de Miguel Arraes. Foi secretário do Patrimônio, Ciência e Cultura da Prefeitura de Olinda, ocupou a presidência da financiadora de estudos e projetos FINEP, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e ex-ministro da Ciência e Tecnologia no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigada, professor Sérgio, e fique à vontade. Obrigado, Érica. Quero agradecer meu colega, amigo Raul, pelo convite para dar essa palestra. Cumprimentar todos que estão conosco hoje, Luiz Alberto, Ana e todos mais. É uma satisfação poder falar para vocês. A palestra é sobre ciência, mas ciência tem tudo a ver com desenvolvimento econômico. Então, eu começo mostrando produto interno bruto, que é a soma da movimentação econômica de um país num ano, do ano de 2022. O de hoje não é muito diferente, não, porque não houve grandes avanços nos últimos anos. O país com o maior PIB, portanto, mais rico do mundo, são os Estados Unidos. Depois a China, depois Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França e Rússia. Eu estou usando aqui a sigla da internet de cada um desses países. O Brasil, em 2022, estava em 11º. Em 2024, se não me engano, ele chegou ao 9º lugar, mas eu não conferi essa informação. Agora, a primeira vez que eu fiz uma figura como essa, foi mais ou menos há 15 anos, a China estava aqui atrás, era 7ª, 8ª. E o que aconteceu com a China, vocês sabem bem, vou falar nisso. O fato é que a China hoje está em 2º lugar e mais alguns anos vai ultrapassar os Estados Unidos, inexoravelmente, porque ela está crescendo a 4, 5, 6% ao ano, enquanto os Estados Unidos mal consegue crescer 2, 3%. Agora eu mostro a produção do conhecimento, os países com maior produção do conhecimento, medido pelas publicações de cada um deles. Vejam que são praticamente os mesmos 8, quase na mesma ordem. Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemanha, Japão, França, Índia e Itália. A Rússia estava antes, aqui não está entre os 8 primeiros, mas está muito próxima. Isso não é por acaso. Como se diz, como um cientista famoso disse já há alguns anos, isso é porque ciência é o motor da prosperidade.
Prosperidade significa não só riqueza, mas desenvolvimento e assim por diante. E isso não é por acaso. Ciência vem do latim, escreve ciência, quer dizer conhecimento. Ciência é conhecimento. Tecnologia é aplicação da ciência. E é a aplicação da ciência pela tecnologia, ou seja, é o desenvolvimento tecnológico, que produz riqueza. Então, os países mais ricos do mundo são os que têm ciência, tecnologia e inovação. Então, essas três palavras, ciência, tecnologia e inovação, mais educação, que é fundamental para ela, a educação podia estar em primeiro lugar aqui, porque sem educação não tem nada disso. São fatores essenciais para o desenvolvimento econômico de qualquer nação, para o aumento da riqueza e para a soberania. Soberania quer dizer a capacidade de tomar decisões por conta própria, sem ter que estar seguindo a política ou as decisões de outros países. E a razão disso, novamente, é porque ciência, tecnologia e inovação impactam todas as áreas que estão em volta de nós, os alimentos que nós utilizamos, a água, a energia, a saúde, o clima, os biomas e a bioeconomia, a economia e a sociedade digital, cujo desenvolvimento fez com que nós estivéssemos aqui agora conversando remotamente. Ciência e tecnologias sociais, tecnologias convergentes e habilitadoras, energia nuclear, área espacial e defesa. Na saúde, os medicamentos são conhecidos há muito tempo, as vacinas também. Tem gente que não acredita em vacina, você sabe disso, né? E instrumentos que permitem praticamente ver tudo dentro do nosso corpo, como esse tomógrafo de ressonância magnética nuclear. A sociedade digital, como eu disse, foi desenvolvida com a descoberta pela ciência dos transistores, depois do circuito integrado, depois do laser. Com isso, veio o computador pessoal, que é resultado da eletrônica. Esses dispositivos que nós usamos toda hora, telefones celulares, tablets, assim por diante, e a internet, que permite a nossa comunicação. Nós estamos nos comunicando agora porque tem uma rede de fibra ótica, cada uma delas ela é alimentada por um laserzinho pequeno, não exatamente desse tamanho. Esse laser traz a informação, chega nos conversores, é decodificada e vem, então, para o nosso tablet ou telefone celular ou computador. A nossa comunicação, então, é possibilitada pelo desenvolvimento científico e tecnológico dessas áreas. As energias alternativas, muito importantes, porque as energias naturais estão se esgotando. As energias alternativas que permitem que nós tenhamos energia eólica potente, produzida por um gerador colocado lá no topo de um poste com 100 metros de altura. A energia solar convertida em energia elétrica pelos painéis solares que estão nas casas hoje, os automóveis elétricos e assim por diante. E sobre exemplos de países que usaram a ciência para desenvolver, eu volto 60 anos. O Japão, como sabem, foi praticamente destruído na Segunda Guerra Mundial. Em 1944, o Japão estava derrotado, os americanos tinham jogado duas bombas nucleares lá. E o que o Japão fez? O governo do Japão estabeleceu um conselho de ciência em 1949, 5 anos depois de terminada a guerra, que ainda existe, formado por cientistas japoneses que são representantes não apenas no país, mas também
internacionalmente, entre eles 210 membros com um mandato de 3 anos. O objetivo desse conselho, que responde diretamente ao primeiro-ministro, é mostrar o caminho que o Japão devia seguir para se desenvolver cientificamente. O que aconteceu? O que aconteceu é que eles fizeram um plano básico há 5 anos, que tinha o objetivo de recuperar a economia do Japão, para a qual a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento industrial é importante, para a reforma das instituições públicas, universidades, centros de pesquisa, agências de financiamento, parcerias com o setor empresarial, forte investimento em pesquisa e desenvolvimento. O Japão fez um plano de 5 anos, mas o que aconteceu? Esses 5 anos foram de um desenvolvimento tão grande que eles passaram a ter continuamente política de ciência e tecnologia. Um resultado importante, 10 anos depois do transistor ter sido inventado nos Estados Unidos, o primeiro rádio transistor portátil não foi feito pelos americanos, foi feito pela Sony, japonesa. Os americanos fizeram, a RCA, se não me engano, a Texas, fez um rádio transistor, mas que era ligado na tomada. Os japoneses foram mais além, fizeram um rádio transistor portátil. Alguns de vocês, Raul, por exemplo, certamente teve um radinho parecido com esse há alguns anos. E assim por diante. As marcas de veículos japoneses estão conosco: Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Suzuka, Mitsubishi, Subaru. As marcas de eletrônicas, provavelmente vários de vocês aí estão com equipamentos eletrônicos japoneses: Sony, Aiwa, Sharp, JBC, LG, Panasonic, Samsung, Toshiba e assim por diante. Câmeras. As câmeras hoje deram lugar, em grande parte, né, não para os fotógrafos profissionais, mas para nós, deram lugar aos telefones com câmera. Mas essas marcas eram marcas japoneses. Casio era uma marca de câmera importante, a Sony e assim por diante. E o que o Japão fez, então, foi desenvolver um sistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o governo fazendo política, financiando, e também instituições governamentais fazendo pesquisa e serviço, as universidades formando recursos humanos, fazendo pesquisa básica e aplicada e publicando. Esse é o papel das universidades, é o que elas fazem. As empresas, é a elas que cabe grande parte da inovação, porque a inovação já é o desenvolvimento do produto e são as empresas que, em geral, têm as patentes, o maior número de patentes. Entre elas, tem institutos tecnológicos, ou centros de pesquisa que ajudam nessa interface entre empresas e universidades. E vocês veem as setinhas aqui, tem a luz, quer dizer conhecimento, troca de conhecimento e troca de financiamento, recursos financeiros. E, finalmente, eu estou chamando a atenção disso porque isso já tinha ocorrido nos Estados Unidos de maneira natural, no Japão não havia, e os japoneses, então, resolveram aplicar isso internamente. Aqui está a ciência, como eu falei, quer dizer conhecimento. A ciência, então, é desenvolvida pela pesquisa básica. Parte do conhecimento científico pode ser aplicado, nem todo conhecimento científico pode ser aplicado, mas uma certa parte pode, e essa parte que pode ser aplicada, ela é então desenvolvida pelo que nós chamamos de pesquisa aplicada. E uma parte pequena dela realmente dá resultado, levando ao desenvolvimento de algum produto através da inovação, e então, essa cadeia que funciona de maneira harmônica no Japão. Então, em suma, o que eu falei até agora
é que tem dois dados concretos da realidade. Primeiro, existe uma forte correlação entre o grau de desenvolvimento de um país e seu esforço em ciência, tecnologia e inovação, expressos pelos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e pela dimensão de sua comunidade de pesquisa. E segundo, os países com economia desenvolvida têm forte atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas, financiadas por elas próprias e também pelos governos. Os governos financiam pesquisa nas empresas, principalmente em certas áreas que requerem, que têm mais risco e que são mais arriscadas, e os governos fazem, então, isso para contribuir para o desenvolvimento das suas empresas. Passaram anos. Esse slide do Japão, eu preparei já faz uns 20 anos. Ele se refere a fatos que ocorreram na década de 1950, praticamente. Passou meio século e nós vemos agora, nas últimas poucas décadas, a China seguindo claramente o exemplo do Japão. Fora esses, tem vários outros. Tem a Coreia do Sul, tem os outros tigres asiáticos e assim por diante, mas dois grandes exemplos são exatamente do Japão e da China. Tem aqui uma notícia que saiu na revista Nature. Eu vou mostrar várias matérias na revista Nature, que é a revista científica mais importante do mundo. Vocês da área de saúde sabem disso. É uma revista que cobre todas as áreas e também tem notícias de política científica. A Nature, no dia 20 de março de 2018, publicou uma matéria que dizia isso aqui: os líderes chineses criam um mega ministério da ciência. Mega ministério. Ou seja, eles criaram um ministério que chamado aqui de ciência e tecnologia, e que foi colocado par e passo com os ministérios mais importantes, planejamento, fazenda e assim por diante. Resultado, a China começou a se desenvolver, e isso já faz alguns anos, vários anos, mas eu quero mostrar algumas informações que estão num plano de ciência e tecnologia, um projeto estratégico da Academia Chinesa de Ciência, elaborado em 2020, indo até 2050. 30 anos. É um trajeto de 30 anos, ou seja, uma estratégia de 30 anos proposto pela economia chinesa de ciência. Alguns capítulos desse documento, que foi traduzido pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Primeiro, o mundo está à beira de uma nova revolução em ciência e tecnologia. Olha que frase instigante. Nós já vimos tanta coisa desenvolvida e a China diz o seguinte: estamos à beira de uma nova revolução. Certamente a inteligência artificial, que em 2018 não era tão conhecida como é hoje, é um desses itens que está na nova revolução de ciência e tecnologia. Oportunidades históricas para a modernização da China, 8 sistemas básicos estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico. O capítulo 4, então, mostra 22 iniciativas estratégicas em CIT para a modernização da China. 6 iniciativas para a competitividade internacional, 7 em sustentabilidade, 2 para a segurança nacional e pública, 4 iniciativas científicas básicas com alta probabilidade de quebrar paradigmas, e 3 iniciativas emergentes de pesquisa interdisciplinar de ponta: nanociência e nanotecnologia, ciência espacial e série de satélites de exploração, matemática e sistemas complexos. Matemática e sistemas complexos. Tem gente, algumas pessoas, às vezes um político importante, um economista, que a matemática é ciência pura, não interessa para a aplicação.
Pois bem, para a China interessa matemática e ciências como uma área de pesquisa interdisciplinar de ponta e, portanto, importante para o desenvolvimento. E o que fez em 20 anos, eu estou mostrando aqui o que aconteceu com os recursos da China para ciência e tecnologia. Isso aqui é despesas nacionais para pesquisa e desenvolvimento de 2000 até 2019. Em 2000, os Estados Unidos investiu 360 bilhões de dólares no ano. A China investia 40 bilhões. Passaram os anos, eu vou voltar um pouquinho, olha a curva da China. A da China chegou a 500 bilhões, a dos Estados Unidos é um pouco maior, mas pela velocidade a China vai passar. Então, não é à toa que a China hoje tem desenvolvimentos que os Estados Unidos não têm. A comunicação por 5G não foi feita pelos Estados Unidos, foi feita pela China. E assim por diante. A China tem empresas em todas as áreas de alta tecnologia que são da maior importância. Mas vamos falar do Brasil, então. Como todos sabem, a ciência começou tarde no Brasil. O Brasil foi descoberto, né, fundado em 1500 e, portanto, já existimos há 525 anos. Mas os Estados Unidos também foi desenvolvido, foi descoberto mais ou menos na mesma época, 1500, só que em 1636 os Estados Unidos criaram a primeira universidade, a Universidade de Harvard. E a Universidade de Harvard foi sempre apoiada por todos os governos americanos. É preciso chegar um governo maluco como esse de Trump para resolver, se pudesse, ele acabava com a Universidade de Harvard. É uma maluquice completa. Mas vejam, a Harvard teve a primeira universidade, então, em 1636, como eu falei. O Brasil veio ter as primeiras universidades em 1800 e tanto. A Universidade de São Paulo é considerada a primeira universidade de 1934. 1934. Mas outro dia eu li um artigo do nosso colega Carlos Dantas, que mostra que a Faculdade de Direito, fundada há 200 anos, foi a primeira universidade do Brasil. Não era exatamente universidade, mas certamente uma escola superior importante. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é a sociedade científica mais importante do Brasil, que todo ano, no mês de julho, realiza uma reunião anual, e que este ano a reunião anual, na terceira semana de julho, vai ser realizada na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu quero sugerir aos estudantes que não sabiam disso que não deixem de dar uma passadinha na Rural. Vocês vão ver a festa que é, uma reunião com milhares de pessoas. A última vez que a SBPC fez uma reunião aqui no Recife foi em 2013, que foi na Universidade Federal de Pernambuco. A SBPC foi fundada há 75 anos. O CNPq e a CAPES, que são as duas agências de fomento federais muito importantes, foram criados em 1951. Em 1962, o BNDE criou um fundo para apoiar os primeiros cursos de pós-graduação modernos. O Brasil não tinha curso de pós-graduação até a década de 60. Finalmente, em 1968, 68, minha gente, portanto, há apenas 57 anos, é muito pouco tempo, foi feita uma reforma universitária com a criação do tempo integral para os docentes nas universidades federais e a institucionalização da pós-graduação.
Até 1968, os professores em todas as áreas, eles recebiam da universidade apenas o suficiente para dar algumas horas de aula, mas eles tinham que ter outro emprego para poder se manter, porque não havia salário para tempo integral. Então, esse passo em 1968 foi importante e foi quando a pós-graduação foi institucionalizada. Em 1971, foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é gerenciado pela FINEP, e sobre o qual eu vou falar bem mais até o final dessa nossa conversa. Em 1985, finalmente, foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia, que está celebrando esse ano 40 anos. E depois de 40 anos, pela primeira vez, o Ministério tem uma ministra mulher, uma mulher nordestina, como vocês sabem, de Pernambuco. A ministra Luciana Santos foi aluna de engenharia da Universidade Federal de Pernambuco. Depois disso, ela tornou-se parlamentar, mas ela já foi secretária de Ciência e Tecnologia em Pernambuco e atualmente é essa ministra de Ciência e Tecnologia. Mas eu chamo a atenção de que a grande mudança começou apenas em 1968, com a reforma universitária. Então, falando em FDCT, eu estou usando aqui, na escala vertical, o valor do FNDCT em bilhões de reais de 2017 ao longo de 20 anos, 22 anos. Como eu falei, o FNDCT foi criado aqui na década de 70, aí, com o final da ditadura, ele foi caindo, aí veio o governo Sarney, que era para ser o governo Tancredo Neves, e Tancredo Neves tinha prometido criar o Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi uma promessa dele na campanha para a comunidade de Ciência e Tecnologia. O MCT foi criado, sabem que Tancredo Neves não chegou a tomar posse porque ele ficou doente e 2 semanas depois do que seria a posse dele, ele faleceu. Aí o FDCT cresceu um pouquinho, mas Sarney não era muito convencido desse ministério. Então, 3 anos depois, ele extinguiu o ministério. Aí a comunidade científica fez uma gritaria, ele recriou o ministério. Mas aí Collor foi eleito, extinguiu o Ministério da Ciência e Tecnologia outra vez. Itamar Franco foi eleito, recriou o ministério. Então, eu mostro aqui um grande problema do Brasil, que é a falta de continuidade de uma política positiva, crescente. Aquilo que teve o Japão, aquilo que teve a China, que teve a Coreia do Sul, o Brasil não conseguiu ter até agora. No primeiro mandato do governo Fernando Henrique, o ministério foi mantido, felizmente. Fernando Henrique Cardoso era um cientista social, mas o CNPq e a FINEP ficaram com pouquíssimos recursos. Até que, no segundo mandato do governo Fernando Henrique, começaram a ser criados fundos setoriais de ciência e tecnologia. Esses fundos setoriais, eles correspondem basicamente a um imposto pago por indústrias, por empresas de certos setores, por exemplo, o setor do petróleo, o setor de energia. As empresas pagam ao governo um percentual da sua receita. Isso aqui forma o fundo setorial do petróleo, fundo setorial da energia, fundo setorial de recursos hídricos e assim por diante. E esses fundos setoriais são alocados ao FNDCT. Então, o Brasil passou a ter, com essa medida importante do governo Fernando Henrique, uma fonte segura para o FNDCT.
Mas Fernando Henrique fez outra coisa. Em 2002, a receita dos fundos setoriais foi de quase 3 bilhões de reais. Ele segurou mais da metade por uma medida que foi criada no governo dele, chamada contingenciamento. O governo arrecada por uma certa finalidade, aí ele pega uma parte, contingencia, quer dizer, ele guarda para fazer outra coisa e usa uma parte menor. Então, nesse ano aqui, o FNDCT, em 2002, o FNDCT, pelos fundos setoriais, arrecadou quase 3 bilhões de reais e utilizou 0,8 bilhão de reais, menos de 1 bilhão. Bem, chegamos em 2003, Lula eleito, né, final de 2002, e nos 8 anos do governo do presidente Lula, nós tivemos uma política de ciência e tecnologia e um plano de ação. O Brasil teve um plano de ação de ciência e tecnologia há 4 anos, foi para o segundo mandato dele, de 2007 a 2010. Mas em 2004, assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia o nosso saudoso Eduardo Campos, pai do prefeito João Campos. Eduardo foi ministro da Ciência e Tecnologia e foi um ministro excepcional. Ele não era da área. Então, o que ele fez? Assim que ele assumiu, ele chamou pessoas da comunidade científica, o dirigente das agências, eu estava na FINEP nessa altura, para conversar sobre o que fazer, e a ideia foi fazer uma política. E essa política tinha 4 prioridades, que estão aqui. Expansão e consolidação do sistema de ciência, tecnologia e inovação. 2, apoio à inovação tecnológica nas empresas. 3, pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas. 4, ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social. Isso estava na política de ciência e tecnologia. Quando o presidente foi reeleito e me convidou, como Érica disse, eu fui ministro da Ciência e Tecnologia de 2005 até 2010, nós então pegamos a política e a utilizamos. A política é uma estratégia, mas utilizamos para fazer um plano. Um plano é mais concreto do que uma estratégia, porque um plano ele tem linhas de ação, ele tem programas ou iniciativas, e cada programa tem, então, objetivos, metas, participantes e tem orçamento. O plano tinha um orçamento. O orçamento atualizado, em reais atualizados para 2020, correspondia a 61 bilhões de reais para 4 anos, que era uma quantia bastante razoável para aquela época. E aí, bem rapidamente, eu mostro alguns avanços daquele plano. Na prioridade 1, de expansão e consolidação do sistema de ciência, tecnologia e inovação, houve um aumento do financiamento para grupos de pesquisa, pesquisa em grupos de pesquisa, pesquisa em redes temáticas. O programa Núcleo de Excelência, PRONEX, foi ampliado, foi feito em parceria com os estados, foi criado o programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que, felizmente, sobreviveu aos muitos anos de desmonte. E aí também o financiamento dos institutos do MCT e assim por diante, aumento da interação com as empresas e financiamento vindo por várias entidades, FINEP, CNPq, BNDES, CAPES, Ministério da Saúde, Petrobras e FAPES. E o plano, como eu vou mostrar mais, foi muito bem sucedido, um programa importante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, teve como resultado importante, estava definido nos editais, que era preciso melhorar a distribuição geográfica da ciência no Brasil. Então,
houve incentivo para que houvesse institutos nacionais com a sede fora da região sudeste. Então, tivemos 5 no norte, 5 no Amazonas, 4 no Pará, um bom número no Nordeste. Em Pernambuco, tivemos 5 INCTs também, e assim por diante. Foram distribuídos um total de 609 bilhões de reais em todas as áreas do conhecimento, e a área da saúde é que teve o maior número de INCTs, porque essa é a área de maior tradição no Brasil, que tem o maior número de pesquisadores. Vocês podem ver que todas as áreas estão aqui: matemática, engenharia, biotecnologia, ciências sociais, Amazônia, meio ambiente, Antártica, mar e assim por diante. Na prioridade 2, promoção da inovação tecnológica nas empresas, estão aqui os principais programas: apoio financeiro às atividades de pesquisa e desenvolvimento e a inserção de pesquisadores nas empresas, com várias medidas: capacitação de recursos humanos para inovação, apoio para a implantação de centros de pesquisa empresariais. E havia, então, um encadeamento dos programas, porque a história, a trajetória de uma empresa de tecnologia é basicamente essa: ela vem de uma ideia, ou de algumas ideias, que tem pesquisadores, aí eles criam uma startup. Startup quer dizer uma empresa nascente. Em português, o melhor nome é nascente. Aí a empresa nascente ela é regada, ou ela é comprada por uma outra, ou ela se transforma numa pequena empresa, depois numa média empresa e, eventualmente, numa grande empresa. Até 2002, o Brasil só tinha como programa de apoio a empresas o crédito da FINEP. Crédito é empréstimo. Empréstimo. O governo empresta e a empresa tem que pagar de volta. Isso era feito pela FINEP. E o RAI, que era um programa de recursos humanos estratégicos do CNPq, que dava bolsa para pesquisadores trabalharem em empresas. Esses 2 programas existem até hoje. Mas, a partir da política tecnológica, foram criados programas de subvenção. Subvenção é apoio direto, sem ter que pagar de volta, para primeiras empresas, chamada PRIME. Subvenção econômica. E PAP é programa de subvenção para pequena empresa. E assim por diante. Programa Nacional de Incubadora, programa com juros zero para pequena empresa, fundos de capital, incentivos fiscais e Cibatec, que era um programa particular empresa com universidades. Esses programas tiveram consequência. Por exemplo, a Universidade de São Paulo, isso aqui é um slide do professor Carlos Henrique Brito Cruz, de alguns anos atrás, de 2020. Em São Paulo, a partir de iniciativas de professores da universidade, foram criadas 1.154 empresas, sendo 6 grandes. A TOTUS é uma empresa de informática muito grande, a Cosan também é outra. Duratex é uma empresa da área de materiais. Unicórnios são empresas com diversas atividades. Aqui está a iFood. A iFood é uma empresa brasileira. A 99 também são empresas criadas pela inovação. Elas usam o sistema digital para poder funcionar. E a Unicamp, por sua vez, tinha, nessa época, 821 startups. Aqui estão as siglas das empresas todas. 821. Com 30 mil empregos. Eu ainda vou conseguir fazer um slide como esse para o Porto Digital, que nós temos aqui em Recife, e que é um exemplo importante, a partir de
iniciativa da universidade, aquela região do centro do Recife foi populada por startups, por incubadora de empresas e assim por diante, e lá trabalham, se não me engano, 6.000 pessoas em emprego de alta tecnologia. Mas está faltando um slide do Porto Digital. A terceira prioridade do plano, como eu falei, haviam 13 áreas portadoras do futuro, 13 áreas estratégicas, como áreas portadoras do futuro, biotecnologia, nanotecnologia e assim por diante. Não vou ler todas elas, mas eu quero chamar a atenção que das 13 áreas, 7 delas estão naquele plano da China para 2050 que eu mostrei agora. Ou seja, em 2020, a China fez um plano para 30 anos e que tem 7 áreas que tinham no plano do Brasil, feito em 2007. O que aconteceu com o plano do Brasil? Vou mostrar daqui a pouco. Exemplo de resultados importantes nessa área de estratégica foi a criação de uma empresa de semicondutores, que é em Porto Alegre, é um centro estratégico de tecnologia, é o único fabricante de chips eletrônicos no Brasil, o único. Outro exemplo importante é o laboratório 5 do Sirius, que é no CNPEM, em Campinas. Ele foi iniciado em 2010. E está aqui um outro exemplo bom, mesmo com a crise pela qual passou a ciência, esse centro foi implantado. Está faltando aqui uma foto do Sirius, que não é essa daqui. Essa é uma foto do laboratório que havia antes do Sirius, implantado pelo professor Silor Gonçalves. Está aqui. O Sirius, em 2020 e tantos, quando eu mostrei, em 2018, já tinha terminado a sua primeira etapa. É um instrumento enorme que ocupa uma área típica de um estádio de futebol e que tem, então, fonte de luz síncrotron, que é usada em todas as áreas de pesquisa para muitas aplicações. Em conclusão, durante 2004 a 2010, tivemos um grande aumento nos recursos financeiros federais, possibilitando uma forte expansão no sistema de ciência e tecnologia. Tivemos uma melhoria substancial na produção científica e também um grande avanço no ambiente para inovação tecnológica nas empresas, estimulado pela Lei da Inovação, pela criação de programas para apoiar a PDI nas empresas e também pela criação de empresas novas. E aí eu mostro novamente o que aconteceu com a FNDCT depois de 2002. Eu mostrei essa figura antes, numa escala que é até 1 bilhão. Vim até aqui. Mas para mostrar o que aconteceu no governo do presidente Lula, Lula 1 e Lula 2, foi gradualmente o presidente Lula acabou com o contingenciamento, então o FNDCT foi crescendo, chegou a 5 bilhões de reais em 2010. Não é mentirinha não, minha gente. As pessoas da comunidade científica sabem que realmente aconteceu isso, foi resultado da política do presidente Lula. Isso fez com que o número de mestres formados no Brasil por ano crescesse, em 20 anos passasse de 10 mil para 50 mil, o número de doutores formados passasse de quase 3 mil para quase 17 mil, aumento por um fator 6, a produção científica aumentando continuamente e desenvolvimento em várias áreas. Eu vou mostrar apenas um exemplo, porque o nosso tempo é curto. A Embrapa foi criada em 1972. O Brasil já tinha uma certa importância na agropecuária, mas nada parecido com o que tem hoje. E o que aconteceu de 72 para cá?
Em 1972, o governo federal criou a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e colocou unidades em todo o Brasil. Por que tem que ter em todo o Brasil? Porque o Brasil é muito diverso. Cada região tem um potencial agropecuário diferente de outras. Então, esses centros de desenvolvimento foram responsáveis por desenvolver ciência e tecnologia agropecuária e transferir para os empresários. E o fato é que a agropecuária brasileira foi impulsionada pela ciência, tecnologia e inovação, e a ciência também. O Brasil tem 10% dos artigos científicos do mundo em agricultura. E o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar, suco de laranja, café e também a soja, atualmente. Segundo maior produtor de carne bovina e frango, terceiro maior em milho e frutas. Grande parte, naturalmente, graças à nossa área, ao sol que nós temos, à irrigação, às chuvas, mas o grande avanço foi exatamente graças ao papel da Embrapa. Então, nós podemos dizer que o Brasil chegou em 2010 com um sistema como aquele que eu mostrei anteriormente, o governo fazendo financiamento e estimulando as universidades, as empresas, o Cibratec fazendo a intermediação entre empresas e universidades, os institutos tecnológicos também. E, em 2012, o Cibratec foi substituído pela Embrapi, que existe até hoje e está funcionando de maneira bastante satisfatória. E o fato é que o Brasil ganhou atenção internacional. Eu mostro aqui um pedacinho de uma matéria da revista Nature, de junho de 2010, que tem esse título aqui: Grandes esperanças para a ciência brasileira. Tem aqui uma foto do presidente Lula e a legenda diz o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer que o investimento em ciência continue depois da sua partida. Essa aqui é uma visão de estadista. Ele quer que depois que ele sair, que as coisas melhorem. Porque tem político que prefere que quando ele saia, ou ela, política, que as coisas piorem, para mostrar o exemplo do que ele tinha feito, o que é uma visão muito estreita. Novamente, outro artigo importante, 2012, esse artigo também da Nature mostra o novo mapa da ciência, onde aqui mostra os 10 países com maior produção na ciência, na Ásia, a China, o Japão e a Índia. A Austrália, um país continente. Na Europa, Reino Unido, França e Alemanha e o resto da Europa. E nas Américas, 3 países: Canadá, Estados Unidos e Brasil, e o resto da América Latina. Então, o Brasil, segundo a Nature, entrou para o mapa da ciência, está entre os 10 países mais importantes da ciência. Um outro artigo, 2013, dessa revista Science Impact, dizendo, foi um item especial, aliás, o relatório especial sobre a física no Brasil, no relatório anual de 2013, Novos Horizontes para a Ciência Brasileira. 2013. Mas aí, o que aconteceu? Novamente, vou usar o FNDCT como indicador do que aconteceu. Essa foi a primeira figura que eu mostrei, de 1980 até 2002. Aí veio o governo Lula e, depois do governo Lula, olha o desastre que aconteceu. O FNDCT continuou arrecadando recursos dos fundos setoriais, mas ele voltou a ser contingenciado. Em 2021, a receita dos fundos foi 5,5 bilhões, ele foi contingenciado em 91%.
Ou seja, o que foi liberado foi praticamente 600 milhões de reais, um décimo da receita total. Desastre completo. O orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, sem pessoal, também veja o que aconteceu. O pico dele foi em 2010, depois ele deu uma oscilada e depois caiu, grande queda. Tivemos, nos últimos anos, como sabem, tempos sombrios. Em 2019, em maio de 2019, data dessa matéria aqui, o CNPq anunciou que o orçamento que ele tinha só ia dar para pagar as bolsas de estudo de pesquisa até setembro. Não tinha dinheiro. A Nature, novamente, uma matéria sobre o Brasil, só que dessa vez, olha só, o Trump já tinha feito as traquinagens dele no primeiro mandato. A Nature chamou o Bolsonaro do Trump tropical. O Trump tropical desencadeia uma crise sem precedente na ciência brasileira. Ainda no mesmo ano, 2019, o orçamento do Brasil ameaça cortar 80 mil bolsas. Bem, aí aconteceu o seguinte: a nossa SBPC, que era então presidida por Ildeu Moreira de Castro, físico da UFRJ, e a Academia Brasileira de Ciências, presidida também por um físico da UFRJ, Luiz Davidovich, fizeram um abaixo-assinado por correio eletrônico. A gente ainda não estava ainda usando as tecnologias digitais com tanta intensidade, mas correio eletrônico era muito utilizado. Então, através do Jornal da Ciência, a SBPC fez um abaixo-assinado para o Congresso Nacional, pedindo a recuperação do orçamento do CNPq. Eles imprimiram as 900 mil assinaturas, quase 1 milhão de assinaturas. Esses livros são isso. Levaram para a Câmara e vejam quem estava na Câmara. O presidente da Câmara era o Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, mas estava lá o jovem deputado federal, recém-eleito, João Campos, e parlamentares de outros estados entregaram à Câmara e o que a Câmara fez? Aumentou o orçamento do CNPq e o CNPq voltou a pagar as bolsas. Voltando a falar sobre o FNDCT, ao longo dos anos, a FINEP foi coletando importantes resultados dos investimentos do FNDCT, como eu falei, gerenciado pela FINEP. Então, o CIRIS, por exemplo, foi financiado pela FNDCT. O reator multipropósito brasileiro está sendo financiado pela FNDCT, o laboratório oceânico na UFRJ, o tanque de provas na UFRJ, a torre de observação da Amazônia, uma torre de 300 metros, começou no governo do presidente Lula, e assim por diante, vários grandes projetos, e, além disso, foram muitos projetos, e mais de 11 mil projetos do FNDCT, distribuídos por todo o Brasil. Isso mostra a importância do FNDCT. Pois bem, o FNDCT, como eu mostrei, foi fortemente contingenciado no governo desde o governo Temer, mas também mais ainda no governo Bolsonaro. Então, o Congresso aprovou uma lei complementar. Lei complementar é uma lei que surge de um projeto desenvolvido no Congresso. Porque a grande maioria das leis, elas resultam de uma iniciativa do Executivo que faz um projeto de lei,
manda para o Congresso e o Congresso aprova ou não, ou faz modificações. Então, a comunidade científica fez um movimento junto ao Congresso para fazer uma lei proibindo o contingenciamento do FNCT. Esse era um artigo importante. É vedada a imposição de quaisquer limites à execução da programação financeira relativa aos fundos do FNCT. O que aconteceu? Esse artigo foi vetado. Ele foi vetado pelo presidente da República, com apoio do ministro da Fazenda, naturalmente, e do ministro da Ciência e Tecnologia, e que agora está vindo com propostas para o FNCT. Ele assinou o veto ao projeto a lei aprovada pelo Congresso. Saiu, então, o Jornal da Ciência, da SBPC, canetaço de Bolsonaro, em janeiro, tirou até 9 bilhões da ciência e tecnologia. Essa matéria já é de 2021, janeiro de 2021. Mais adiante, em 2022, já era ano de eleição, o Globo teve uma matéria mostrando a evasão de cientistas brasileiros para o exterior por conta da redução dos recursos para financiar as pesquisas. Final de 2002, o Ministério da Educação teve, como sabe, no governo Bolsonaro, 4 ministros, uma média de 1 por ano, cada um pior do que o outro. Como está dito aqui, o MEC virou um balcão político. Matéria da Folha de São Paulo. Mais adiante, outra matéria nesse sentido, prefeitos relatam a senadores pedido de propina em balcão de negócio no Ministério da Educação. E aí o que aconteceu? A comunidade fez um movimento para derrubar esse veto de Bolsonaro. Bom, eu repeti o slide, na verdade. E, eventualmente, o veto foi derrubado. Mas aí Bolsonaro fez uma medida provisória voltando à contingência ao FNCT. Chegamos em setembro de 2022, véspera das eleições, novamente a revista Nature, como eu falei, também publica matérias sobre política, principalmente quando interfere com política científica. Ele mostra uma foto de uma passeata em que os cientistas, estudantes, protestavam contra o legado problemático da ciência de Bolsonaro. Houve o primeiro turno da eleição, e entre o primeiro e o segundo turno, o governo cortou mais recursos do MEC. Aqui uma matéria da Folha de São Paulo, e cortando 2,4 bilhões do MEC, o ministro diz que as queixas das universidades têm motivação política, quando, na verdade, era uma motivação pela sobrevivência, né? Eu agora dou um salto de alguns anos e vou para os Estados Unidos, que é o país mais avançado do mundo. Como eu falei, com a Universidade de Harvard, fundada em 1636, está acontecendo. Agora, esse aí a gente pode dizer que é o Trump, o Bolsonaro americano. O Bolsonaro era o Trump brasileiro e agora o Trump lá fazendo pior do que ele fez no primeiro mandato. Corte do governo de Trump na ciência joga o mundo da pesquisa no caos. Matéria de março de 2025. E matéria da semana passada, exatamente 5 dias, governo Trump proíbe Harvard de matricular estudantes estrangeiros. Essa universidade aqui, secular, esse presidente da República resolveu enfrentá-la. Tem aqui uma foto de um protesto de estudantes na frente da Universidade de Harvard. Vamos ver o que isso aqui vai levar, porque
é uma luta em andamento. Voltando a 2022, a Nature publicou uma matéria, já estou com 1 hora de conversa, tem mais ou menos mais uns 15, 20 minutos, depois a gente pode conversar mais. A revista Nature, com outra matéria sobre o Brasil, eleições no Brasil, os cientistas comemoram a vitória de Lula sobre Bolsonaro. Está aqui uma foto, depois das eleições, estava lá a nossa Luciana Santos, João Campos, figuras importantes para Pernambuco e figuras importantes para o Brasil. E aí, em dezembro de 2022, o presidente anunciou que a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação seria a nossa Luciana Santos, sobre o qual falei anteriormente. Em poucos meses, o Ministério estabeleceu eixos de uma nova estratégia nacional. Ainda não tem uma estratégia até hoje, mas tem eixos. E esses eixos, como vocês podem ler aqui, são basicamente aquelas 4 prioridades do plano de ciência e tecnologia dos 2 governos Lula. Mas agora apareceu a palavra recuperação. Antes tinha expansão, agora é recuperação, expansão e consolidação do Sistema Nacional de CTI. Reindustrialização e novas bases de apoio e apoio à inovação tecnológica nas empresas. Programa para estratégias nacionais, ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento nacional, social. E, rapidamente, logo nos primeiros meses, houve um reajuste no valor de bolsas do CNPq, que já estavam congelados desde 2013. Houve uma recomposição e liberação integral do FNDCT. O presidente Lula mandou para o Congresso um projeto de lei que foi aprovado rapidamente, proibindo o contingenciamento do FNDCT. Então, atualmente, tudo que é arrecadado dos fundos setoriais vai obrigatoriamente para o orçamento a ser executado. Vários novos editais do CNPq, a Ceitec, que é aquela empresa de semicondutores, o governo Bolsonaro resolveu liquidá-la, porque ela dava prejuízo. Era uma empresa nova, qualquer empresa nova, principalmente numa área, né, de fronteira, não se torna lucrativa de uma hora para outra, né? A lucratividade vai aumentando com o tempo. A aprovação de uma taxa básica para empréstimo pelas empresas e autorização de concurso para admissão de funcionários no MCT, que já não tinha concurso desde 2011 ou 2012. E aí, o que aconteceu com o FNDCT? Eu mostrei até aqui. Olha o que aconteceu, então, nos últimos anos. Agora, em 2025, o FNDCT tem um valor não reembolsável. Isso aqui é o FNDCT que é não reembolsável, não é a parte de empréstimo. A parte do empréstimo é um valor tão grande quanto esse. E a comunidade científica faz um movimento para aumentar o não reembolsável. Mas, de qualquer maneira, dá certo. De qualquer maneira, esse aumento aqui é um aumento formidável. É um aumento por um fator mais de 10. Passamos de 600 milhões para 7,8 bilhões, num prazo curto, em poucos anos. Em poucos anos, isso fez com que voltássemos a ter editais da FINEP, do CNPq. Os professores que são pesquisadores sabem que isso está acontecendo. Nesse ambiente de a ciência está voltando, o Jornal da Ciência tem publicado matérias mostrando o que está acontecendo. E em julho de 2023, a reunião anual foi em Curitiba e
Está aqui a manchete do Jornal da Ciência. A ciência voltou. 2023 foi metade do primeiro ano do governo Lula e já tinha havido, então, várias medidas que eu acabei de mostrar. A Cinep voltou a ter programas para várias etapas do desenvolvimento de empresas. A letra está muito miúda aqui para mostrar, mas eu quero mostrar que tanto o CNPq quanto a FINEP fizeram, então, programas que certamente fazem parte de um plano maior, né? Até que, em julho de 2023, num evento motivado, liderado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com esse nome, a ciência voltou. Houve, então, várias atividades, uma reunião do Conselho de Ciência e Tecnologia e o lançamento da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse é o último ponto dessa apresentação, tem alguns slides para mostrar, porque foi uma conferência muito importante. Ela foi lançada por um decreto do presidente, que definiu os objetivos, o tema básico, a data e assim por diante. Mas aí eu preciso recordar que a primeira conferência de Ciência e Tecnologia foi em 1985, quando foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia. A segunda em 2001, depois das criações dos fundos setoriais. Passaram 16 anos aqui, que foram 16 anos muito difíceis, como eu mostrei naquela figura. Mas 4 anos depois, o governo Lula já produziu uma conferência e 5 anos depois produziu uma outra, que foi a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Cada conferência teve os resultados sistematizados em livros que ganharam cores. Então, aqui foi o livro verde, aqui o livro amarelo, aqui o livro azul, que tinham as conclusões e as recomendações da conferência. O livro azul tinha propostas para um plano estratégico para 10 anos, até 2022. O que aconteceu nesses 10 anos? Eu já mostrei o que aconteceu. Desastre total. Então, passamos 14 anos sem conferência. A 5ª conferência foi em 2024, 10 anos depois de 2010. Ela teve uma etapa nacional, que foi em Brasília, nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto do ano passado, e o tema definido pelo presidente foi esse aqui: Ciência, Tecnologia e Inovação para o Brasil justo, sustentável e desenvolvido. Os objetivos são analisar os programas anteriores e fazer uma recomendações para uma estratégia nacional de ciência e tecnologia para 10 anos, 2025 a 2035. O Brasil nunca teve uma estratégia nem plano para 10 anos. Vou falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu, então. Só que a gente não faz isso em 3 dias de discussões. Então, a comissão organizadora, que era presidida pela ministra, eu fui o secretário-geral da conferência, meu colega Anderson Gomes foi o secretário-geral adjunto. Nós, então, conduzimos a comissão organizadora, que foi definida por uma portaria da ministra, tinha 54 instituições, cada uma com seu representante, e ao longo dos meses de 2023, 2024, nós tivemos conferências estaduais e municipais, conferências livres, reuniões temáticas, conferências regionais, e aí houve a consolidação das recomendações e, finalmente,
em 3 dias, a Conferência Nacional. Tem aqui um mapa do Brasil que mostra que os eventos prévios foram realizados em todo o território nacional, como tem que ser. O Brasil é muito grande e tem uma diversidade muito grande. Precisa, então, que a ciência seja discutida nos 4 cantos do Brasil. Nós tivemos 5 conferências regionais, são 5 regiões, 22 municipais, 37 temáticas, 50 estaduais e 158 livres. As livres eram conferências organizadas pela comunidade científica, espontaneamente, sobre temas de interesse da comunidade, totalizando 272 atividades, eventos, 272 eventos prévios, que tiveram cerca de 100 mil participantes remotos e 13 mil presenciais. As conferências anteriores não tiveram participante remoto, porque não tinha isso, né? Nem em 2010 nós teríamos uma forma de fazer uma conferência remota ampla, porque as ferramentas de comunicação digital eram muito limitadas. E os eventos prévios resultaram em publicações, os seminários de neuroindustrialização, organizados pela FINEP, deram origem a um livro, as reuniões e conferências preparatórias deram origem a um outro livro. Essas daqui, Raul, é que todas essas conferências foram gravadas e resultaram em vídeos totalizando quase 5 mil horas de gravação. Então, uma empresa de inteligência artificial do Porto Digital recebeu esses vídeos e transformou os vídeos em textos. É impressionante como o texto bruto da inteligência artificial é ótimo, é organizado, é distribuído. Ele não é perfeito. Para ele ser aperfeiçoado, é preciso ter a inteligência humana. Eu aprendi aí. Que bom. E um outro livro sobre as conferências livres. Como eu falei, foram cerca de 150. Esses foram os livros prévios. Tem aqui, então, alguns de vocês provavelmente estavam lá. Tivemos várias pessoas da Universidade Federal de Pernambuco, mas que nós tivemos, eu quero chamar a atenção apenas para mostrar a abrangência. De manhã, tínhamos 2 sessões plenárias, num grande ambiente que cabia quase 2.000 pessoas. No fim do dia, outra plenária, mas na parte da tarde eram 2 períodos, cada um com 9 sessões simultâneas. Essas cores aqui são para representar os 4 eixos estratégicos da política. Eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4. A primeira sessão plenária de manhã foi a sessão de abertura, que teve a participação do presidente da República, e o presidente da República recebeu um plano que ele tinha encomendado ao Ministério da Ciência e Tecnologia para a inteligência básica no Brasil. Está ele aqui mostrando o plano que ele recebeu. Na parte da tarde, foi uma apresentação sobre esse plano, feita pelo secretário executivo do Ministério. E esse plano está em execução, naturalmente, uma fase bem inicial. Para quase concluir, a parte nacional da conferência teve 2.500 participantes presenciais, cerca de 4.000 online, ao vivo. Depois já tivemos mais ou menos 50.000 visualizações no YouTube. Esse número aqui era o número obtido um mês depois. Foram 54 sessões de debate paralelos, 7 plenárias. Cada uma sessão tinha relator
Então, foram 60 relatores, e eles coletaram das reuniões, das discussões, 521 recomendações. É muita recomendação e que, naturalmente, tem uma grande variedade de abrangência. Tem recomendações grandes e tem recomendações mais específicas, mais particulares. Então, depois da conferência, também por inteligência artificial, foi feito um documento, síntese das recomendações da 5ª Conferência Nacional de CTI. Aí a inteligência humana, da chamada Comissão de Sistematização e de Redação, pegou esses vários livros que tinha e produziu o livro final da conferência, cuja cor é violeta. Livro violeta, como eu mostrei, o livro da primeira conferência era o verde, depois veio o amarelo, depois veio o azul, esse aqui foi violeta, dá para entender por quê, né? Uma mulher no ministério, de esquerda, pronto. Tivemos um livro lilás, esse aqui é o livro violeta. Contribuições para uma estratégia de ciência, tecnologia e inovação. Esse era o grande objetivo. Contribuições para uma estratégia. E algumas, então, das principais recomendações, bem rápido. Primeira, mais importante, ampliar os recursos financeiros federais, estaduais e empresariais para a CTI, aperfeiçoar os instrumentos de sua distribuição e desburocratizar a aplicação dos recursos. É uma coisa que atrapalha muito, é a burocratização excessiva. Fortalecer o programa de cooperação universidade e empresas, ampliar os recursos financeiros, programa de formação de recursos humanos e para áreas estratégicas, promover políticas e programas ousados para a comunicação da ciência à sociedade, popularização da ciência e educação científica. Vejo que cada uma recomendação dessa corresponde a um eixo dos 4 eixos estratégicos. E, portanto, conclusões são que o interesse e a participação nos eventos prévios da 5ª conferência suplantaram todas as expectativas. Não imaginávamos ter mais de 100 mil participantes presenciais e remotos. As apresentações e discussões na etapa nacional geraram um importante conjunto de análises e de recomendações. E, finalmente, esperamos que o Ministério acolha as recomendações da 5ª conferência para elaborar um plano decenal do CTI. Esse slide eu preparei para uma palestra que eu dei há um mês. Já tinha o livro violeta. Mas aí, semana passada, dia 22, portanto, há 5 dias, houve um evento proporcionado pela SBPC, chamado Vozes da Ciência, e na quinta-feira da semana passada, portanto, há 5 dias, na abertura desse evento, Vozes da Ciência, que foi um evento como esse nosso aqui, à distância, do qual participaram milhares de pessoas pelo YouTube, a ministra de Ciência e Tecnologia anunciou que amanhã, dia 28 de maio, na reunião que vai ocorrer do Conselho Diretor do FNDCT, o FNDCT tem um Conselho Diretor, formado por representantes da comunidade científica, representantes dos ministérios. O Conselho Diretor da FNDCT vai anunciar o grupo de trabalho para elaborar a estratégia nacional e o plano decenal de ciência, tecnologia e inovação. Foi a grande notícia dos últimos dias. O Ministério, finalmente, nós já estávamos meio impacientes, porque o Ministério poderia ter feito isso antes, mas resolveu ter um fundamento grande
e vai fazer, tem um cronograma, segundo a ministra disse, até agosto ou setembro, nós já vamos ter um esboço de um plano de ciência para 10 anos. Vai ser um feito inédito no Brasil. Não podia deixar de relembrar Oswaldo Cruz, o nosso grande cientista brasileiro da área da saúde, já dizia em 1900, meditai se só as nações fortes podem fazer ciência ou se é a ciência que as fazem fortes. Portanto, meus caros, minhas caras, a crise que vivemos nos últimos anos está sendo superada, a sociedade brasileira soube resistir e não desanimou nas horas mais difíceis. E com a reconstrução, a ciência está voltando e ela é essencial para o nosso futuro, como vocês têm visto nessa disciplina de epistemologia. Muito obrigado pela atenção e boa sorte para todas e todos nós. Muito obrigada, professor Sérgio, pela excelente palestra. Muito obrigada. Também quero agradecer a presença da professora Elizabeth do Nascimento, do Departamento de Nutrição, e também do professor Luiz Alberto, e outros professores também que nos estão honrando com a presença. Professor Raul, quer falar alguma coisa, professor, antes de começar com as perguntas? Eu quero... Tem pouco, porque tem gente que quer fazer perguntas, mas eu quero agradecer a Sérgio, né, a deferência de ter participado dessa palestra, né, nessa reunião. Eu acho que sabe, tem algumas pessoas... Uma vez eu indignado, estava numa conferência, eu não sei o que foi, uma palestra lá na quadra e era Bolsonaro, e ele estava em Bolsonaro, e estava se falando um bocado de coisas, a gente indignado, e aí um rapaz, um estudante, falou um bocado de coisa, eu digo, olha, eu tenho que falar alguma coisa. Aí falei, e no calor depois, disse, olha, o melhor ministro da Ciência e Tecnologia foi Sérgio Rezende. Aí eu não sabia, ele estava lá. E depois, mas eu ia indignado. E todo mundo sabe que os melhores ministros da Economia foram Sérgio Rezende, e foi também o nosso querido ex-governador, né? Já se foi, mas deixou um grande legado para a gente. Então, eu só queria agradecer, Sérgio, viu? Agradecer, a palestra foi excelente e a pergunta eu já mandei para você, para não falar muito mais. Muito obrigado. O Raul me mandou uma mensagem antes, eu já vou deixar uma pergunta. Basicamente, a pergunta dele é o seguinte: a ciência é tão importante, será que a história da ciência não devia ser ensinada desde o ensino fundamental? Aí a minha resposta é a seguinte, Raul. O ensino fundamental é antes do ensino médio, né? E o ensino fundamental, o estudante praticamente não vem nada de ciência, vem um pouquinho de matemática, mas eles têm que ter linguagem, português, assim por diante. Então, não é fácil ensinar história da ciência no fundamental. Eu acho que no ensino médio, em que os alunos já estão tendo matemática, um pouquinho de química, assim por diante, e aí, então, mais física, assim por diante, biologia, a coisa fica melhor. Então, eventualmente, no fundamental, nós deveríamos ter disciplina de cultura, história da cultura, de uma maneira geral, em que nós colocamos na cultura, naturalmente, escritores, pintores, colocamos a ciência. E é bom os estudantes ouvirem falar em Oswaldo Cruz desde o começo, assim como eles ouvem falar em Monteiro Lobato, ou seja, escritores e pintores e assim por diante. Então, eu acho que, inicialmente, ela podia estar numa disciplina de história da cultura.
e, eventualmente, mais adiante, um pouco mais focado para a história da ciência, que aí o estudante já sabe. E seria bom, porque a gente, quando aprende física no ensino médio, ela é maçante, tem muita equação, tem muita figura e tem pouca cultura, pouca história. Então, mas aí eu acho que a gente podia ter uma ênfase em cada disciplina dessa de ter um componente de história para mostrar o que fizeram grandes cientistas e assim por diante. Como eu falei, a sua pergunta é difícil. Difícil, não é difícil de responder, a gente sempre arranja uma resposta, é difícil de implantar. Mas quero agradecer você novamente pelo convite para estar aqui nessa Uma tarde. honra. A minha voz ainda está aguentando. Hoje eu dei 2 horas de aula presenciais na UFPE. Como eu falei, como eu estou um pouquinho resfriado, aí 2 horas de manhã, 1h30 aqui, a voz agora já está sentindo. Mas está passando. Então, vou ficar bom logo, logo. Depois dessa injeção de ânimo de vocês, eu vou ficar bom. Você que nos anima. Você que nos anima. A Érica, essas pessoas. Tá certo. Mércia, pode fazer sua pergunta, Mércia. Olá, professor Sérgio, muito obrigada pela palestra, realmente foi muito enriquecedora. E a pergunta que eu tenho é porque a gente tem outras palestras, nós tivemos outras palestras, e uma das palestras que nós tivemos foi com o professor Aroldo, que ele dá o FAO. E ele falava, né, principalmente dos desafios do pesquisador no Nordeste. E mostrava, assim, a discrepância em relação à desigualdade de distribuição de verbas financeiras, né, de financiamento para pesquisa no Nordeste, e principalmente lá em Alagoas. Diante assim, desse cenário, toda o que o senhor vivenciou, né, tentando levar pesquisa, inovação, tecnologia científica, o que o senhor acha, qual seria, assim, por que tem tanta essa diferença em relação à distribuição de verbas e o que poderia mudar, se mudasse? Nessa ótima pergunta. A explicação dessa enorme divergência, né, é histórica. Como eu mostrei, a pós-graduação no Brasil começou há muito pouco tempo, há 50 anos. E, naturalmente, as instituições mais desenvolvidas eram as instituições do Sudeste. Na área da saúde, a Fiocruz, que já teve outros nomes, já chamou Instituto Manguinho, teve outros nomes, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de São Paulo, muito importante. Então, elas começaram primeiro. Então, naturalmente, quando o CNPq, a FINEP, a CAPES fazem editais, essas instituições são privilegiadas, porque já tem mais gente. Então, para corrigir isso, é preciso ter políticas ativas. E aí eu tenho orgulho de dizer que essas políticas ativas ocorreram no nosso tempo, de Eduardo e depois de mim, e não foi por acaso, é porque nós estamos no Nordeste, nós vivenciamos essa dificuldade no Nordeste. Então, como eu mostrei, na seleção dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, houve uma distribuição geográfica muito melhor de qualquer programa anterior. Tivemos instituições no Amazonas, no Pará, em toda a região norte, região nordeste, assim por diante. Então, a melhoria na distribuição requer políticas federais e requer continuidade. O mais importante é a continuidade, porque, como eu mostrei, infelizmente, nós ainda não podemos dizer que o Brasil teve uma continuidade nas suas políticas. Nós estamos vivendo um período bom agora, mas não temos certeza do que vai acontecer a partir de 2027, né? Tomara que não tenhamos uma regressão. Então, eu espero que o Ministério faça um plano de 10 anos, espero que o Congresso Nacional
aprove esse plano de 10 anos, ou seja, faça leis para viabilizar o plano de 10 anos, e que nós tenhamos ou Lula, ou um presidente, ou uma presidenta com uma visão democrática e que valoriza a ciência, como é o caso dele, para que a gente possa gradualmente melhorar a distribuição geográfica. Obrigada, professor. Obrigada, Mércia, pela sua pergunta. José Tiago, pode fazer a sua pergunta? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Sérgio Rezende. A minha pergunta ela é direcionada ao momento que o senhor ainda era ministro. E aí eu queria perguntar para o senhor, no momento que o senhor estava lá à frente, né, do Ministério, qual foi a maior contribuição para o senhor em relação à ciência e tecnologia na época do governo Lula, em que o senhor ainda era ministro? Eu dei sorte na minha vida de ocupar cargos importantes, mas não há certo escalonamento. Aqui em Pernambuco, eu fui chefe de departamento, como a Érica falou, depois fui diretor de centro, aí eu fui diretor científico da FACEP, a FACEP criada por Miguel Arraes, em 1989, eu fui o primeiro diretor científico. Então vejam que primeiro eu ganhei experiência de gestão dentro da universidade. Aí botei um pé do lado de fora, na FACEP. Depois a Arraes me convidou para ser secretário estadual de Ciência e Tecnologia. Aí já passei a ter um trabalho mais abrangente. Depois disso, eu fui presidente da FINEP. E a FINEP é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eu pude entender o Ministério por dentro dele, sem estar indo com a responsabilidade de ministro. Então, quando eu cheguei a ministro, eu já tinha passado por essa escada. Isso eu acho que foi importante para mim e eu percebi claramente que o Brasil precisava de um plano. Então, a minha contribuição maior foi exatamente aquele plano que eu descrevi. O plano ele resultou de uma discussão com muitas pessoas, uma discussão bem sistemática. Ele resultou num livro do plano, que é um livro pesado, mas bastante conciso, descrevendo cada programa dele. E é isso que a gente está precisando que o Ministério faça de novo. E se o Ministério fizer um plano para 10 anos, eu tenho grande esperança de que a ciência brasileira vai dar o salto que precisa. Obrigado, professor, pela resposta. Obrigada, José Tiago, pela pergunta. Joacim, pode fazer a sua pergunta, Joacim? Joacim, como então você falou e eu mostrei, a China foi fazendo isso. Aquele slide que eu mostrei tem número de trabalhos publicados
registrado no CIMAG. O CIMAG é uma base de dados, mas tem outras. E elas não coincidem completamente, mas em 2022, os Estados Unidos tinham mais artigos do que a China. Em 2023, a China passou. Você falou que em 2024 a China passou, mas esse número eu não tenho ainda, de 2024. Mas o fato é o seguinte, é uma tendência a acontecer, porque a China tem 1,5 bilhão de população muito grande e está investindo, então é natural que a China passe os Estados Unidos na produção científica, na riqueza e assim por diante. Agora, esse retrocesso que está havendo nos Estados Unidos, ele realmente é de uma dificuldade de compreensão muito grande. Eu não tenho explicação para isso. Porque no primeiro mandato de Trump, ele já tinha feito alguns atentados contra a ciência que o Congresso revogou. No segundo ano do governo dele, ele mandou para o Congresso um orçamento para a National Science Foundation, que é o CNPq dos Estados Unidos, que era menor do que o ano anterior. O Congresso corrigiu, porque o Congresso ouviu a comunidade científica. Só que dessa vez o Trump está usando instrumentos que jamais imaginei que ele pudesse usar, né? De cortar o financiamento de universidade por conta de atitudes de estudantes, por exemplo. Então, é uma coisa absolutamente inexplicável. Aí como ele atribui a muita movimentação a estudantes estrangeiros, ele vem com essa medida de perseguir estrangeiros. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu acho que a ciência está tão arraigada na cultura americana e a comunidade científica é tão importante que, gradualmente, a reação não vai impedir, não vai permitir que o sistema desande completamente. Eu não acredito. Então, a ciência americana é ótima, é importante para os Estados Unidos e para o mundo todo. Obrigada, José, pela pergunta. Alguém me deseja fazer uma pergunta para o professor Sérgio? Enquanto alguém mais pergunta, professor, vou fazer aqui a leitura de algumas perguntas e também alguns comentários, professor. Karl Marx pergunta aqui, por que educação no Brasil é projeto de governo e não de Estado? É a mesma explicação de ciência. Não é projeto de Estado, é projeto de governo. Vem o governo faz uma coisa, vem outro desfaz. Porque, de uma maneira geral, os políticos têm uma visão muito estreita. Agora, o que me entristece muito é que os políticos estão lá porque a sociedade está elegendo. Então, eu realmente me preocupo, não posso dizer o que esperar nos próximos anos com as eleições, porque a degradação do nosso Congresso é visível. Cada vez mais políticos que praticamente só se preocupam com seus interesses pessoais, interesse em permanecer e, portanto, de ter financiamentos esdrúxulos para suas campanhas e assim por diante. Isso é mais importante do que para muitos políticos. Felizmente, não é para todos. Mas, no momento, é uma minoria dos políticos e políticas que valorizam a educação e valorizam a ciência. Pois é, professor. Aqui é o comentário da professora Elizabeth do Nascimento. Excelente palestra, muito importante e esclarecedora sobre os trâmites políticos e as consequências na educação, pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Mas o avanço e desenvolvimento do país não reside apenas no presidente, mas no Congresso que o povo elege. Que o senhor justamente acabou de comentar, professor. Vamos ver o que mais aqui, comentários. Tem aqui uma pergunta de
Luiz Andrade, professor Sérgio, como o senhor avalia a utilização da inteligência artificial como ferramenta para o ensino e a pesquisa? Quais as vantagens e os riscos? Veja, a inteligência artificial é uma ferramenta muito importante para o ensino, para a pesquisa, para várias atividades. E é um produto da ciência e da tecnologia. Ela não substitui a inteligência humana, mas ela ajuda muito, porque a inteligência humana está na cabeça das pessoas. Só que as pessoas têm limitações. A nossa memória, a nossa capacidade de registrar é limitada. E os computadores enormes usados na inteligência artificial têm uma memória muito maior do que a nossa. E a memória é importante para a inteligência, porque a pessoa, quando está pensando, ela fica lembrando de uma coisa, lembrando de outra, aí junta duas e faz uma terceira. Esse é o desenvolvimento do nosso raciocínio. Uma pessoa, dificilmente uma pessoa é inteligente se ela não sabe nada, tem que saber alguma coisa, certo? Então, a inteligência artificial ajuda, mas ela tem que ser bem utilizada em todos esses campos. É preciso que seja bem utilizado. O estudante pode, com a inteligência artificial, é importante que ele possa poder utilizá-la para auxiliá-lo em aspectos, mas o estudante que pensa o seguinte: eu não preciso estudar, porque quando eu quiser eu vou usar a inteligência artificial, aí ele está se enganando, porque ele não vai aprender. Se toda hora que ele precisa fazer qualquer coisa, ele usar o conhecimento de alguém, da inteligência artificial, ele não aprende. E a nossa inteligência é desenvolvida ao longo do tempo com o aprendizado. Exatamente, professor. Obrigada pela resposta, professor. Marcos, pode fazer sua pergunta, por favor. Boa tarde, professor Sérgio. Muito obrigado pela palestra. Eu acho que é sempre válido e importante a gente ressaltar quem foram os governantes que realmente investiram em ciência, educação e tecnologia, apesar de ser algo que para algumas pessoas pode ser considerado besteira, mas como a gente vê pelos gráficos, a estatística comprovando realmente quais foram os governos que investiram de fato na população. Eu gostaria de perguntar se não há nenhuma estratégia para proteger a ciência nacional, como, por exemplo, definir um valor fixo do PIB, por exemplo, do PIB brasileiro para a ciência, ou, por exemplo, melhorar essa comunicação com a população, por exemplo, essas empresas. Tenho certeza que a maioria aqui das pessoas que estão assistindo não sabia que uma empresa como o Nubank, como o iFood, foram startups ou que em algum momento receberam um investimento do governo brasileiro, investimento da população. E que, em um momento, a gente fica sabendo, sabe, que houve esse investimento, que foram empresas e que, em algum momento, receberam esse investimento público. Ótimo ponto, Marcos. 2 pontos relacionados. O primeiro é o seguinte: você perguntou se não dá para aumentar o percentual do PIB. Eu não cheguei a mostrar, mas tem gráficos que mostram o que cada país investe em pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia, como função do seu PIB. Então, o que nós sabemos, muitos de vocês sabem, é que os países desenvolvidos investem em torno de 3% a 5% do seu PIB. Esse é o caso dos Estados Unidos, esse é o caso do Japão. A China ainda não está lá, o PIB dela é muito grande, ela está crescendo. Mas ela já está com 2% do PIB. Então, o Brasil nunca passou muito de 1% do PIB. Já chegou a 1,2%, não sei exatamente quanto é o valor atual, mas não é muito mais do que 1,3%, por aí. Então, uma das recomendações para o plano de ciência e tecnologia é estabelecer uma meta de chegar a 2035, e aumentando ano a ano, e chegar a 2035 com 2%
do PIB em ciência e tecnologia. E como é que você faz isso? Você não faz com um instrumento só, não. Você precisa ter vários instrumentos, e, como você disse, é preciso ter instrumento do tipo de subvenção econômica para a empresa, mas nos quais ela assume o compromisso de reverter depois algum dos seus um percentual da sua lucratividade para um fundo e assim por diante. Tem vários mecanismos possíveis, mas isso é muito importante. Se o Brasil ficar investindo 1,2% ou 1,3%, ele vai ficar patinando como nós estamos. Esperamos que o plano decenal estabeleça um percentual desse tipo. 2% do PIB em 2035 já será um grande avanço. Obrigada, Marcos, pela pergunta. Professora Nelissa, pode fazer essa pergunta. Professor, é um aprendizado lhe ouvir, viu? E assim, quando o senhor começa a falar, a gente fica pensando em uma série de coisas. E lhe pergunto assim, a questão minha mais de acordo com sua experiência, né? Quando o senhor falou aí sobre a importância da ciência nos Estados Unidos para a ciência no mundo e o que está acontecendo lá, como a gente tem reuniões, por exemplo, trabalha com edições, por exemplo, a gente conversa com os editores e eles estão como nós há anos atrás, meio que em choque com tudo que está acontecendo, ou seja, aquilo que está acontecendo não representa todos, né? E eles estão em choque. Então, assim, a minha pergunta é: em quanto tempo o senhor acha que isso que está acontecendo lá vai ser visto de forma mais clara, baseado na sua experiência em gestão, sabe? Porque a gente só está vendo pouquinha coisa. Mas em quanto tempo isso? Porque isso me preocupa bastante. Um reflexo isso vai ter na ciência no mundo. Os americanos sempre tiveram, né? As revistas estão lá, uma série de coisas, né? Então, assim, como é que o senhor vê isso? E uma pergunta dificílima. Dificílima. Quanto tempo? 1 ano ou 2, talvez. Não menos do que isso. Não vai ser de repente. Porque foi essa sociedade que elegeu o Trump. Ela já conhecia o Trump. O que me impressiona é isso. O Trump já era conhecido. Tudo que ele está fazendo agora, ele fez, talvez com menor intensidade, nos 4 anos dele. Aí ele perdeu a eleição, sabe o que ele fez? Ele tentou dar um golpe. E a sociedade americana elege esse indivíduo novamente. Então, a eleição dele para ele, e elegeu por uma grande margem, realmente me deixou muito preocupado. Então, isso você não reverte de uma hora para outra, não. Eu acho que é 1 ou 2 anos, na melhor das hipóteses. Porque, como a minha pergunta aqui, pensando a longo prazo, né? Porque geralmente os projetos estão acontecendo, mas aquilo vai se extinguindo, e eu fico pensando em quanto tempo a gente vai ver realmente o absurdo, né, que isso está levando em várias instâncias, né? Porque isso gera um descontentamento, como a gente teve há uns anos atrás, né? De pessoas tentando encontrar saídas outras, né? Que é horrível. E vai dando um mau exemplo para o mundo. Os Estados Unidos dá exemplo. Hoje eu li que o Milley, não sei se já foi decidido, se é um projeto ou uma proposta, o Milley já decidiu que a Argentina vai sair da Organização Mundial da Saúde. Quem saiu primeiro foi os Estados Unidos, um absurdo. Então, ele dá esse exemplo aí. Então, a Milley também acabou com o Ministério da Ciência e Tecnologia na Argentina. A Argentina está sofrendo um retrocesso. Então, o mau exemplo dos Estados Unidos é ruim para o mundo todo, né? Exato. Tempos preocupantes, Ana. Tempos preocupantes. Olha, demais. Demais, que a gente não está nem... assim, quando se conversa com o pessoal do exterior, é muito... Porque é isso que o senhor falou, sempre foi um centro, né? A própria língua que a gente escreve é inglês, né? Não escreve em mandarim. E aí começa uma série de coisas assim, que vão em consequência, e os pesquisadores estão sem acreditar, né? E tudo isso está acontecendo. Cada semana aparece uma coisa, né? Isso, exatamente. Muito obrigada, viu, professor? Uma honra tê-lo aqui. Obrigado a você, Ana. Obrigada, professora, pela pergunta. Evilaine, pode fazer sua pergunta.
Eu tenho uma curiosidade que eu queria tirar, uma curiosidade pessoal. Eu fiz meu ensino médio na escola de referência ensino médio, escola pública, né, Ginásio Pernambucano, que foi uma pioneira, inclusive, em ciência e tecnologia. Teve projetos como STEM, startups, né, o STEM, que era ciências, engenharia, matemática, enfim. E eu percebi que não tem mais esses projetos, né? E aí eu queria saber qual é a relação, porque eu sei que foi durante o seu ministério, né? Então, qual é a relação que você teve, se teve relação direta, e o porquê hoje não tem? Porque foi uma diferença muito grande para mim, inclusive, nas minhas decisões. Hoje eu estou no doutorado e não sei por que não tem mais. Eu não gravei seu nome, porque o nome. Hein? É Vilaine. Ediline. Desde quando não tem, você sabe? Eu não sabia. Eu não tenho podido acompanhar o que está acontecendo aqui no ginásio pernambucano. Minha coleta vai ser lá, inclusive, eu soube que não tem esse ano, mas não sei até desde quando. Então, não é muita surpresa se esse retrocesso for dos últimos 2 anos. Porque nós sabemos que a nossa governadora não é grande incentivadora da ciência e da educação, né? Já trocou a secretária de Educação uma vez. A nossa secretária da Ciência é uma pessoa de boa vontade, mas que não tem nada a ver com a ciência. Então, é resultado de política de governo. Isso que eu mostrei que acontece como resultado das mudanças de política do governo federal, infelizmente acontece também nos governos estaduais. Obrigada, Belane, pela pergunta. Professor Raul, pode fazer a sua pergunta. Pronto, eu vou ter um carinho especial com o Sérgio, eu já estou um bocado de tempo falando, mas para amenizar tudo, uma curiosidade para a gente rir um pouco. Como é ser orientador de um cubano? Que é o nosso coordenador aqui também, viu? Ele coordena comigo isso aqui. Eu sei. Como foi ser isso? Veja. Magnetismo, né? Magnetismo. Eduardo Padrão Hernandes foi meu orientando de doutorado e é um sujeito muito trabalhador, com muita iniciativa. A quantidade de iniciativa que ele tem, Raul, no nosso departamento de física é impressionante. Ele vai fazendo as coisas. Já foi chefe de departamento, agora é coordenador da pós-graduação, se envolve com projetos com outras instituições, como ele está envolvido nisso porque ele tem projeto de pesquisa com você e com outros professores de outras áreas. Tem muita iniciativa. É um cubano brilhante. Eu, atualmente, também interajo com um outro cubano que foi orientado por meu colega Antônio Azevedo, chama Roberto Rodrigues Soares. Roberto fez o doutorado quando eu estava no Ministério, então eu nem estava aqui quando ele chegou. Ele veio para o Brasil estimulado por Eduardo Padrão, que veio antes. Padrão trouxe um cara de cubano. Já teve um aqui também, dando palestra, viu, Sérgio? E isso é muito interessante, porque os primeiros cubanos que eu conheci no Brasil estavam no Rio e em São Paulo. Então, eles demoraram a perceber que Pernambuco era até um lugar melhor para eles, porque Pernambuco é muito mais parecido com Cuba do que São Rio e São Paulo. Quem já foi a Cuba sabe disso. O clima em Cuba é parecidíssimo com o de Pernambuco e assim por diante. Então, o espírito também é muito parecido. São pessoas trabalhadoras, pessoas otimistas, pessoas com muita iniciativa. E o Roberto Rodrigues Soares, já há 3 anos, eu continuo interagindo com ele. Legal. Para nossa sorte, ele casou com uma pernambucana. Então, todo ano ele vem aqui, no verão e no inverno. E eu interajo com ele. A gente tem um monte de artigos publicados juntos.
Maravilha. O Roberto hoje é diretor do Instituto de Física da PUC do Chile. E, para quem não sabe, a PUC do Chile é considerada a melhor universidade da América Latina. Em alguns rankings, é a melhor universidade da América Latina. Roberto é diretor do Instituto de Física da PUC. Então, mostra que essas pessoas são brilhantes e é ótimo que esses cubanos tenham escolhido o Brasil para trabalhar, né? É uma grande amizade e carinho que a gente tem. Eu, Ana e a Sandra também daqui. Foi uma amizade incrível, viu? Tem esse lado da ciência, eu acho que é o melhor que tem. É o lado da convivência, né? da descoberta e tal. Foi muito legal isso. Perfeitamente. Que seja o último, viu, Carlos? Que seja, já deve estar cansado aí. Não, a minha voz já está acabando, realmente. Você deve estar notando. Eu esvaziei esse spray aqui, acabou o spray. Vamos terminar com a última pergunta, professor. Você pode fazer sua pergunta. Eu não sei, eu acho que a internet aqui tá falha. Tô na faculdade. Estou ouvindo agora. Pronto. Quero agradecer primeiramente, né? Acho que abriu muito a visão de todo mundo sobre a ciência. A gente soube um pouco mais do Brasil, né? Mas agora do mundo, né? Inclusive, eu acho que a sua palestra, ela está terminando, né? A gente está terminando essa disciplina de epistemologia, mas talvez ela poderia abrir também, né? Para que a gente tivesse essa visão geral da ciência, né? É uma questão, né? O que eu queria dizer é que, assim, esses dados sobre o investimento em ciência, eu nunca vi, né? E eu acho que muita gente nunca viu. E isso deve interferir na votação do presidente, né? Do próximo presidente, né? É uma informação que a gente, às vezes, não tem acesso. E como a Elson mostrou a correlação, né? Do investimento em ciência e o PIB do país. Tá muito é uma correlação muito estreita e pouca gente sabe, né? Aí eu fiquei pensando sobre essa educação científica. O senhor já respondeu ao professor Raul, né? Como a importância da história da cultura, né? Então seria mais um comentário, mas eu queria saber do senhor. Sei que o senhor está bem cansado, deu aula, né? Mas eu queria saber qual foi o seu maior desafio dentro ali do Ministério, de Ciência e Tecnologia. Se foi a política, se foi o conhecimento. Qual as barreiras, assim, o que o senhor achou? Carlos Alberto, pergunta difícil. Difícil para variar. Mas veja, difícil é exatamente a gente, tendo a ideia do que precisa ser feito, onde precisa chegar, transformar isso em programas concretos. Então, alguns programas acabaram dando resultados muito limitados. Outros deram resultados mais amplos, mas o difícil é exatamente a decisão. O que fazer? Se apoia tal iniciativa ou tal iniciativa. Agora, como eu tenho um diálogo, como eu sou da comunidade científica, e eu tive a oportunidade, então, eu sempre participei da SBPC, da Sociedade Brasileira de Física e tal, então eu ganhei essa habilidade de conversar. E de, eventualmente, a gente precisa conversar com muita gente e tomar uma decisão. Então, o difícil é tomar decisões em horas mais complicadas. E eu dei muita sorte. Agora, o mais importante para o plano ter dado certo é que ele teve apoio do presidente da República, desde o primeiro instante. O presidente gostou da ideia quando eu falei com ele, nós vamos fazer o plano.
O plano foi lançado por ele num evento grande lá em Brasília, e quando eu tive em 2008 e 2009, principalmente, dificuldades com o Ministério da Fazenda, eu ia falar com ele.